Hello, VIPs! Aí, ó, você fala tanto que eu roubo o seu bordão, mas na verdade só eu tô conseguindo falar hoje. Viu porque tem que ser nosso esse bordão? Hoje eu tô aqui só no... Só no joga pra lá, joga pra cá, tapa ali, tapa aqui, né, Gisele Pra Bicalho? não deixar o Luiz sozinho, pessoal. É, ela não me deixa. Parceria é isso. Bate aqui, dona Gisele Bicalho. Parceria é isso. Gisele Bicalho veio aqui, fez um esforço, tá aqui sem voz, mas está presente. E tem muitas dúvidas, porque hoje o nosso programa aqui do Link VIP está especial. Porque além de Gisele Bicalho, que já é minha parceira de todos os dias, a gente já fez várias entrevistas, o Link VIP está viralizando, está na internet em várias entrevistas muito legais que eu e Gisele fizemos, e hoje mais uma delas que é um pouco de entrevista, um pouco de análise, porque hoje recebemos ela, que é analista corporal e especialista comportamental. Isso aí. Comportamental. Nossa, não tá saindo. Comportamental. Ih, não tá saindo, ó. Não tá saindo. Ó que beleza. Mas ela é analista corporal, já está fazendo um sucesso nas redes sociais, vai em vários podcasts também pra analisar todo mundo. O corpo... Ih, não tá saindo. Olha, não tá indo. Comportamental. Não tá Quase. Não tá saindo hoje. Olha que tá com... Comportamental.
Não é também, ó. Comportamental, especialista comportamental. Não tava saindo, olha que loucura. O que acontece, dona Gisele Bicalho? É o corpo falando aqui já. Mas aí eu queria agradecer porque temos ela para analisar tudo o que está acontecendo na Fazenda. Se ela consegue saber traços de cada participante, analisar tudo o que está acontecendo. Será que romances ali são reais? Será que brigas foram reais? Será que alguns comportamentos que aconteciam ali são reais? Mas temos ela hoje. Obrigado. Bem-vinda, Fernanda Simões. Obrigada, gente. Foi difícil o comportamental, Foi. mas saiu. Saiu. Essa que é a parte Isso que é o que interessa. Saiu. Saiu. Isso que interessa. Isso que interessa. E vamos fazer aqui a parte comportamental. Nunca mais essa palavra vai travar em ninguém mais. Exatamente. Olha, comportamental. De comportamento. É que eu tô no corpo. É que analiso o corpo, analiso os gestos, eu tô no corpo. Isso. Mas é comportamental, gente. É isso. Boa. E o que o Brasil quer saber? Dudu quer mesmo a Saori e a Saori quer mesmo o Dudu? Eu acho que Dudu quer mais a Saori do que Saori quer Dudu. Eu acho que tem ali um acordo não comentado. Verbal, sabe quando a gente tem verbal. um acordo que a gente olha uma para outra e vocês se entendem? Então tem muito mais um acordo entre eles do tipo, vamos viver isso aqui porque isso aqui vai ser interessante para ambos, mas tem alguém muito mais interessado do que o outro. Isso é bem fácil de perceber em vários momentos dentro da Fazenda. Você consegue, através da sua análise que você sempre faz, vou te chamar de Fê, já tô até íntimo. Fica à vontade. Porque você consegue entender o porquê do favoritismo do Dudu com relação ao público ser ligado aos traços dele, aos gestos dele. Você entende isso? Como é que... Então, eu fiz uma análise dele logo no início e a gente fala que existe dois traços que quando eles se misturam, meio que vira uma sensação de agradar todo mundo, ser o simpaticão. Que é oralidade com psico. O que traz? A oralidade traz uma simpatia, um ar meio engraçado das pessoas e isso acaba encantando as pessoas. E quando a gente fala do psico, é uma parte mais influente, que consegue ali se adaptar facilmente, manusear as pessoas ao seu redor, ter uma visão geral do todo. Então, ele já tem isso, não dali, mas de um todo da vida dele. Eu até estava explicando para vocês, a gente fala de dores quando a gente fala disso. Só que dores nos traz muitos superpoderes, vamos dizer assim, porque as nossas traumatizações nos ensinam coisas. Então, aquilo ali dele foi... No crescer da vida, eu fui aprendendo a lidar com pessoas e hoje ele é muito bom fazendo isso. A gente não pode negar que ele tem ali um domínio muito grande, principalmente na fala. Entendi. E Fê, a gente trouxe aqui alguns vídeos e a gente quer, junto com você, a gente analisar algumas coisas, alguns comportamentos, para ver se aquilo realmente é uma verdade, não é. Eu sei que você tem 5 anos já fazendo isso, você consegue fazer perfeitamente, e a gente vai questionar, você traz a sua análise pra gente saber o que é verdade, o que realmente ali parece uma recuada, alguma coisa desse tipo, e você vai trazer sua análise técnica para passar aqui pro nosso público do Link VIP. Temos os vídeos no ponto, Gabi, pra gente colocar. Então tem um que é o Dudu dizendo que está apaixonado de verdade pela Saori. Será que tá mesmo? Será que não tá? Coloca na tela pra gente ver junto com a Fernanda Simões. A gente tá vendo que tá rolando uns beijos já, galera. Os beijos, abraços. Coisa que vocês não vê também. Dormindo né? Tipo, juntos. Beijo, a gente, por ser mineira, o beijo é mais escondidinho. Vocês já viram alguns, mas tem outros que são mais escondidinhos. Entendi. Então Dudu está apaixonado. Se apaixonou na Fazenda. Na F17 Dudu se apaixonou. Jamais imaginei. Quando eu entrei aqui, eu assim, até quando fizeram aquela pergunta, lembra pra gente no início, que gravaram um vídeo com cada um fazendo a pergunta assim, o que você acha que vai ser o maior desafio teu na Fazenda e tal? Aí eu pensei comigo, encontrar alguém que eu possa ter uma conversa legal assim, de desenvolver, porque imagina você ficar aqui 3 meses, Sim. sem ter alguém que você se sente confortável para conversar, para fazer piada, para poder interagir. Porque às vezes você não fala, com aquela pessoa não fui muito com a cara, não vou ter muito papo com aquela pessoa e com outra assim. Então, esse era o grande desafio. Esse aí é um dos vídeos onde a gente vê ali o Dudu tá fazendo o trato de algum dos animais ali, eu não sei se é da horta, eu não sei, é algum trato que ele tá fazendo. Quem tá filmando é a Rayane, que tá perguntando ali pra ele se ele realmente tá apaixonado e tal.
leigamente falando, eu vejo que, por exemplo, o Dudu não tem nenhum contato visual com a câmera. Não sei se isso tem a ver ou não em falar a verdade com relação tímido. a isso. Eu não sei se ele tá tímido, não sei se é por conta da Rayane, por isso que não tem o contato visual. A Rayane é uma rival, era, né, que agora foi eliminada, mas era uma rival dele, mas eu não tenho nenhuma técnica para analisar isso. Quem analisa aqui é a Fernanda Simões. E aí, Fê? Então, primeiro, quando ele começou ali dentro, eu falava que uma das coisas que poderia prejudicar ele seria o relacionamento, porque quando a gente fala de oralidade, a gente fala de alguém que tem a dor da falta do materno, então ele tem uma dificuldade com o materno, com o feminino, que acaba se apegando demais, então isso pode acontecer com essas pessoas. Só que ali, uma das coisas que é mais interessante, porque é legal fazer análise que vocês consigam acompanhar e entender Isso, também, exatamente. porque não adianta eu aqui Se ter você essas vem com informações. muitos termos técnicos, a gente Não vai ficar tipo adiantar viajando nada. aqui. Só que tem uma parte que ele realmente não está olhando para a câmera, e isso não quer dizer que ele esteja mentindo ou algo do gênero. Eu acho que tem muito mais a ver com ele tentar estar concentrado e não errar do que exatamente algo a esconder. Mas tem vários momentos que ele está falando, afirmando, que ele fala assim, não, eu nunca imaginava, eu não achava que isso iria acontecer e coisas assim, afirmando negativamente. E quando ele vai falar no positivo, tem horas que você olha no vídeo, eu até arredei para ver, né, porque era um vídeo que eu ainda não tinha visto, que ele mexe a cabeça ao contrário. Normalmente, quando nós falamos uma coisa e o nosso corpo fala outra, ali tem uma contradição de informação. Não quer dizer que ele não tenha um afeto, porque verdadeiramente em outras cenas que eu já vi dele, existe sim um interesse dele com ela, e eu não estou falando que isso ele não percebe, que pode ser interessante para ele como um jogo, não estou falando isso, mas que existe genuinamente algum interesse ali com ela sim. Mas tem horas que ele fala, não, eu gosto dela sim, normalmente a gente falaria assim. Falando exatamente. Normalmente, ele faz assim. O corpo, quando a gente fala algo que não é verdade genuína, ele tende a ter contradição. E ele faz isso ali, não sei se vocês perceberam, Sim. mas tem vários momentos que ele tá fazendo afirmações, a cabeça dele tá fazendo assim, ó. Em vez de tá fazendo assim. E o que essa dualidade explica pra gente? Né? Porque, assim, explica que, na verdade, você tá falando que não é uma mentira, mas o que é? Uma insegurança, então? Pode ser não é genuinamente uma paixão. Quando eu falo ele tem interesse, eu não estou falando que ele está apaixonado, eu estou falando que ele existe um interesse emocional por aquela pessoa, que tem uma diferença muito grande. Mas quando eu falo, não, eu gosto dela assim e faço assim, significa que não é um gostar. Como, por exemplo, eu tenho com meu marido, eu amo aquele homem, eu quero estar com aquela pessoa. Então não é genuíno, não é genuíno. Entendi. Então, o que diante do vídeo que a gente analisou, não no Isso. comportamento geral, uma coisa naquele vídeo, analisando ali, pode ser que seja uma coisa que tenha um interesse, mas não seja uma coisa uma paixão realmente. Como ele quer trazer, porque quem estava entrevistando ele é a Rai, que querendo ou não era o contraponto dele. A partir do momento que ela vira e fala, então você tá apaixonado mesmo. É óbvio que ele sabe o que ela tá tentando fazer, que ela tá tentando ali dar uma cutucada. O que ele vai fazer? Não, eu tô apaixonado sim, nunca imaginei que eu encontraria alguém aqui dentro. Ou seja, ele tá fazendo um rebuscar da verdade, trazendo um pouco mais ali. Então, aquilo ali tudo, aquilo ali o corpo dele tá falando que não é real. E já que estamos falando de Dudu, né, Dona Gisele Bicalho e Fernanda Simões, já que estamos falando de Dudu, vamos trazer a outra pessoa, porque sim, a gente tem dois vídeos que a gente vai jogar aqui agora para mostrar para vocês e pra Gisele e pra Fernanda, onde a gente vai assistir juntos, onde o Dudu e a Saori, eles oram juntos, mas também um outro vídeo onde a Saori diz que ama o Dudu. E esse é um ponto que eu quero bastante a análise da Fernanda. Por quê? Porque muita gente diz que a Saori só tá com o Dudu por interesse. Tem um pouco de preconceito da galera, porque muita gente vê que o Dudu não é um perfil galã de novela, que a Saori não se interessaria, ela que é uma mulher muito bonita, então tem um pouco desse preconceito e muita gente acha que ela não teria interesse pelo Dudu, na verdade, seria assim só um interesse de jogo. Na verdade, ela tendo uma análise, na verdade, que o Dudu é um dos favoritos, mas corporalmente a gente vai ver isso, se dá alguma resposta pra gente. Então, Gabi, bota os dois vídeos juntos aí pra gente analisar juntos, eu, Gisele Bicalho, Fernanda Simões e o nosso público aqui do Link VIP. Eu nunca te vi assim com tanto ranço. E eu tava orando, acho que eu tava orando meio alto no banheiro. Aí quando eu abri a porta, ela tava lá escovando o dente, acho que ela ouviu a oração. Porque eu tava orando alto. Às vezes dá pra ouvir.
Tu já ouviu a minha? Tipo, eu não parei e fiquei ouvindo, mas eu tava ouvindo sua voz e sabia que você tava orando. Aí eu saí. Agora? Não, acho que foi ontem. Sai, Dudu. Você que ver? Em voz alta? Claro. Eita, meu Deus do céu. Não. Por favor. Não, já fiz. Por favor. Agora é você e ora. Não, não tem coragem, eu morro de vergonha. Por favor. Você pode orar por quê? Porque eu sou tímida. Aqui ou lá? Não, Saori, não. Ai, Dudu, por favor. Calma. Deixa eu me preparar. Então, pera, que eu vou fazer no meu pensamento. Então eu faço meu pensamento, tá bom? Ah, não custava nada você falar, né, Dudu? Mas ó, se você tá com o mesmo pensamento que eu, que Deus tem que fazer o melhor como resultado dessa roça, não é nem pedir a saída de alguém ou alguém ficar. Mas se você pedir que Ele faça o melhor que for para mim e para você como resultado dessa votação, de quem sai e de quem fica, essa é a minha vontade, né? Essa é a minha oração. E se você também tá com esse mesmo pensamento, então o que vai acontecer? Quando 2 ou mais ligam na terra, Deus vai lá e liga nos céus, é o que está escrito na palavra dele. Então, a gente está ligando aqui na terra, que seja... Mas se falar agora vai ser um caos também, né? Eu tô com frio. É proibido cobrir. Onde é pra ir? Oi? Frio. É proibido cobrir. Eita, ali a gente viu o primeiro momento de oração dos dois, em que, né, a gente vê ali os dois juntos, a Saori dizendo que é tímida, né? E aí depois ali na questão de dizendo que ama Dudu Camargo, mas se cobriu, né? Parece que tem vergonha que o público veja que ela eu ama de voltando da verdade. roça. Hã? Eu com as voltas da roça. É verdade, lembra você quando tinha a volta à roça lavando alguma coisa, cozinhando alguma coisa, comendo alguma coisa? Gisele ia para um outro ponto para não ver um adversário voltando, né, Gisele? Mas é óbvio, quero saber, Fernanda Simões, o que você viu nesses 2 vídeos que a gente possa ter alguma análise aí? Não, e o mais legal é que 2 coisas me pegaram muito e com certeza não foi algo que vocês tinham prestado atenção. Mas pensa assim, ó, tem 2 falas que ele fala assim. A primeira se nós 2 tivermos o mesmo desejo, essa foi uma frase dele. Quando ele fala essa frase, ele tem 3 jeitos mentirosos, que ele não acredita naquilo que ele tá falando. O primeiro detalhe. Depois ele repete. Aí tá um pouco mais religioso, aí ele fala da Bíblia e tal. E aí ele fala, mas se nós 2 tivermos a mesma vontade, que ele repete, que ele fala que quando Deus, a gente tem a mesma vontade, lá. E aí ele repete. Na hora que ele repete, ele faz o mesmo trejeito. Gente, eu vou falar algo que ele faz, mas vamos lembrar aqui que isso é um conjunto de coisas. Eu vou trazer um detalhe para vocês, para que vocês consigam entender. Não quer dizer que quando você vê alguém fazendo isso, é que essa pessoa tá mentindo para vocês. Exato, combinado? exato. Vamos deixar claro isso aqui, que eu não tô aqui para terminar relacionamentos de ninguém. Pelo amor de Deus. Mas ele normalmente fala, ele termina a frase e já faz isso aqui, ó. Que é engolindo a palavra que eu acabei de dizer. Então, esse é um trejeito muito comum de quando eu falo algo ao qual eu não concordo, eu não acredito, eu não tenho certeza do que eu tô falando. Ele faz isso 2 vezes. Muito isso. Mas normalmente quando a gente tá em cima do palco, a gente tá falando tudo que tá dentro da nossa cabeça? Claro que não. Nunca, a gente está interpretando. Então, muitas das vezes que a gente tá igual tô nas mídias sociais, ou até mesmo gravando um story, é muito comum a gente fazer isso, que é engolir e tal. Por quê? Porque nós estamos pensando, passando a melhor informação. Isso não quer dizer que é mentira, concordam comigo? Quer dizer que é a melhor informação, mas também quer dizer que não é verdade, porque você não está pensando nisso. Então é isso que esses 2 detalhes me deixam muito claro que ele tem certeza que eles não têm o mesmo objetivo juntos, principalmente dentro dessa palavra. Porque as 2 vezes que ele fala a mesma frase, ou com sentido igual, ele faz essa interpretação. E no segundo, primeira coisa que vocês já trouxeram, do tipo, eu vou esconder isso aqui. E ele já tinha feito isso numa outra vez. Eu não sei se vocês lembram que teve um momento que eles estavam... Eu não sei como chama aquilo, mas é tipo uma cerca
que ela tá de um lado, ele tá de outro, e ela tá aqui assim, ela se tampa aqui e fala que ama ele. Vocês viram isso? Era uma cena antiga, antes deles ficaram até. Então, toda vez que ela vai passar essa informação, ela se esconde. Então, ela tá se escondendo de si, que pode ser também, vai que ela não tá acreditando, não quer demonstrar, talvez não é fácil pra ela demonstrar sentimento. Pode acontecer, gente? Pode. Mas depois da frase, eu sou tímida, pra mim é um pouco complexo. Uma pessoa tímida, a gente já viu que ela não é. Que tem uma coisa que ela não é tímida. Então, para mim, tem mais a ver com não quero mostrar a mentira que eu estou falando, ou, né, a história que eu tô contando não é tão real assim, e tem essa, vou me tampar. Acho que eles vão ficar juntos. Acho que no começo, sim. Até que dia. Passam aquela imagem de não ser uma coisa terminar logo depois para não parecer mentira Exato. pro público, né? Acredito que vai ficar de uma forma firme por um tempo, para que isso, eles são bem estratégicos, os dois. Os dois, sabe aquela estratégia que eu falei do psico, do Dudu? Ela também tem. Então, eles são bem estratégicos. Eu acredito que eles não estão vendo só dentro da fazenda, e você como uma participante, acho que é mais fácil trazer isso pra gente. Quando você entra dentro de um reality show, você não pensa só o que vai acontecer ali dentro, você tá pensando muito mais uma carreira, em todo um contexto. Então, você vive algo lá dentro. Na hora que eles saírem e verem todos esses comentários aqui que não é real, que não sei o quê, você daria abraço a torcer? Eu não daria. Eu ficaria ali por mais um tempo. Então, eu acho que eles ficam, sim, durante um tempo estratégico juntos. Ou seja, mas isso a não Fernanda vai... tá vendo um comportamento até depois. Mas é porque é o que a gente faz, é uma previsão do comportamento. Quando a gente fala de análise corporal, que é o que eu faço, uma coisa é a análise comportamental, que é o que a gente está fazendo aqui. É olhar os gestos, a configuração. Até quando ele se afasta, ali no final, ele está desconfortável com aquela situação. Vocês percebem que ele se afasta? Ela permanece e ele se afasta. Então, é desconforto. O que eu estou fazendo é uma análise comportamental, é o do que está acontecendo aqui agora, na hora. Todas as formas ali. Quando a gente fala de análise corporal, é uma tendência. Então, eu estou vendo daqui para frente, não só de agora. Entende? Então, tem essa diferença. Ainda agora, continuando nessa história de Dudu e Saori, a gente foi o quê? Primeiro Dudu apaixonado, agora a gente foi esquentando o clima. Agora, Gabi, eu já vou pedir para você engatar esses vídeos sobre Dudu e Saori, que temos um beijo meio tímido de Dudu e Saori, temos Dudu flertando com a Saori, cobrando um beijo, pedindo um beijo depois da saída do Giburi, e depois a Saori sentindo até ciúmes do Dudu. Será que esse ciúmes foi verdadeiro ou não? Será que é para fazer uma cena? A Fernanda tá aqui para analisar tudo isso com a gente. Então, solta esses vídeos pra gente assistir junto. Olha! Kátia. Não é, você falou, Kátia. Olha pra mim. Viu como faz bem olhar em tudo? E pra tudo? Moça, vou tomar tua água, tô passando. Vai, filha, vai. Não tô com calor. Creu tá passando. Sempre. O Cupido. Olha o ódio dela. Tem aquela música, o Cupido, não tem? Não sei quem é a música do Cupido, hein? Cupido me flechou. Também com a minha boca. Não tem? Olha, ó. Qual ficou melhor? Essa ou aquela? As duas. Então é melhor. Não é boa da sua. Qual beijo que é melhor, o meu ou da paniquete? O seu. Foi o seu existe amor. Dela foi só uma coisa ali, rápida. Uma coisa. Chegou, nem conhecia, já via. Pimenta? Bom? Bom, ali, como eu prometi, tivemos um beijo tímido, que a gente nos bastidores já estava comentando sobre ele. Depois um flerte ali, onde o Dudu parecia fazer uma coisa, a Saori e outra. E ali a Saori tendo um ataque de ciúmes, mas assim, meio brava, alguma coisa assim. Não sei se eram ciúmes de verdade, mas a Fernanda vai dizer pra gente... Fernanda, o que você viu dessas imagens aí entre Dudu e Saori? A gente já tinha até comentado Exatamente. do vídeo, né? Eu tinha visto aquele vídeo, se as pessoas repararem, depois voltam e vejam, tá? Na hora do beijo em si, não vou trazer se tem química ou não, porque não estamos aqui pra isso. Mas pensa assim, ó, eles se beijam. Quando ele olha, acaba o beijo, ele olha pra ela, ele está com ela, naquela sensação e naquele sentimento, coisa que nós esperamos em um relacionamento. Quando ela termina o beijo, a primeira coisa que ela faz é procurar a câmera. Então, ela olha diretamente para a câmera. O que isso, mesmo leigo, conta?
Ela estava fazendo uma cena ali. E aí, gente, vamos deixar muito claro, as coisas não são tudo ou, não é? Ou ela tá apaixonada ou ela tá usando. Não é isso, pode ser um misto das coisas, são um acordo não velado ali, não falado. E nos demais, igual você perguntou, ela tem ciúmes? Sim, ela é uma mulher bem ciumenta, ela tem uma tendência a isso. Não só por esse vídeo, mas se vocês pararem para perceber toda a trajetória dela com o Dudu, com as mulheres em volta, o tempo todo ela demonstra de alguma maneira ciúmes, desconforto. Toda vez que uma mulher se destaca de alguma maneira perante a ele, mesmo quando o Ioná estava lá dentro, era claramente o desconforto dela. Tem a ver com amor? Não, a gente tem ciúmes de vários outros tipos de coisas, né? A gente tem ciúmes dos nossos amigos, a gente tem ciúmes da nossa posição social, se alguém entra dentro do nosso trabalho e pega aquilo, então ela tem ciúmes sim, isso é bem real. E uma outra coisa, e aí essa fica como dica para vocês, tá? Essa vocês podem usar um pouco mais, abusar um pouco mais. Toda vez que nós temos uma expressão corporal, ela é microsegundos. Então, se eu tenho uma expressão de surpresa, a surpresa é microsegundo. Se eu faço assim, e fico, a surpresa não é genuína. Se eu faço uma cara de apaixonada e fico na cara de apaixonada, não é genuíno. Se eu faço uma cara de alegria e ver lá nesse sorrisão, não é genuíno. É eu interpretando uma emoção. Então, ali tem uma hora que ele tá todo apaixonado, meio que flertando e tal, falando, até que ele tira um pouco do personagem, né? Vocês já perceberam? Sim. E eu não tô falando que ele tá imitando o Silvio, não é nesse sentido de personagem, não. Ele tem um personagem dele, todos nós temos. Uma coisa, uma coisa caricata. Isso, para demonstrar uma segurança e tal. E quando ele fala com ela, até os braços dele, que normalmente é aqui e tal, já é aqui, já é de uma outra forma. Não é o tempo todo, mas muitas vezes tem realmente, ele é genuíno. E nessa cena que você mostrou, ele tá aqui todo apaixonado, Desarmado, real, né? Desarmado, falando. E ela aqui assim, parada com a boca na mesma posição, do mesmo jeito. Então ali já demonstra que não é real aquela emoção demonstrada. E Fernanda, você é fácil, você analisa os traços das pessoas, já até fez isso comigo aqui rapidamente. Na Saori, quando você olha a Saori, o que você vê da Saori ali? Quando você analisa os traços da Saori? Ela é muito competitiva, ela tem uma rigidez e é muito comum pessoas que aceitam entrar para um reality show serem pessoas competitivas, porque não faria sentido. Existem algumas que entram e que não são? Existem, tanto que essas pessoas vocês acabam chamando de planta de alguma maneira. Mas ela tem tanto essa rigidez quanto uma masoca e um oral que ajuda muito nela nisso, que é o sentido de ser uma pessoa que vê o todo. Tanto que ela é uma pessoa que está bem atenta o tempo todo às colocações que ela faz, dificilmente ela erra no que ela está vendo do todo e coisas assim. Coisa que a gente via na Ioná também, por mais que tinha ali uma forma meio mais extravagante, também tem isso. Mas ela tem uma rigidez muito mais alta. A Ioná, de fato, ela gostava do Dudu pelas características? Gostava. E ela- As formas com que ela passava ali, toda a cena deles juntos, era de admiração. Agora, se é amor, não sei, mas que era admiração. Ela falou que quando saiu, por causa daquela situação do... Ela ficou com ciúme demais dele quando eles brigaram. E ele grudou com as meninas. E ela provocava e saiu por isso. Sim. Você acha que aquilo foi como se fosse uma amiga enciumada que está sendo trocada? Com certeza, e até uma outra sensação também que a gente consegue ver na época que aconteceu, eu até comentei sobre isso, que é a sensação de ser usada. A Ioná, ela tem uma traumatização de manipulação, que é uma traumatização dos psíquicos que o Edu também tem, o Dudu também tem. Só que, na hora que ela viu aquilo acontecendo, com certeza atingiu um lugar de, sabe, eu tô sendo usada? Porque, olha, agora que eu não tô lá, ele tá lá com as meninas. Então, isso vai muito mais fundo. Eu costumo dizer que o reality show, ele demonstra muito mais as nossas emoções à flor da pele. Você tá fora do seu âmbito de círculo de segurança da sua família. Você tá trabalhando 24 horas por dia. Então, suas emoções que aqui seriam assim, chamou ela e não me chamou. Ciúminho básico de, ali, amigos. Agora já vê, tá vendo? Você é falso. Porque é diferente, tá? Como se estivesse num volume mais alto as nossas emoções. Eu acho que você pode falar disso por causa dos realities que você já participou, Eu né? tinha muito ciúme da Marcela, como amiga. Tanto que criaram um shipper de namoro de mulheres apaixonadas aqui fora. Mas era o medo de perder a maior amizade que eu fiz lá dentro. Você não tem ninguém. Aí você tem Eu alguém. chorava. Isso. Imagina como e é a gente isso. ama mesmo lá dentro. No primeiro, no segundo, eu queria que todo mundo se lascasse, meu irmão. Mas- A pessoa que eu queria que fosse meu amigo aqui fora é meu namorado hoje, sabe? Mas no primeiro é muita ingenuidade
Mas até você mesmo, na época, eu trouxe a diferença do como você foi da primeira vez e o como você foi da segunda. Na segunda, você foi com a intenção de ser muito mais estratégica, tanto que você foi com essa intenção. Porém, existiu coisas emocionais, pelo menos dentro do meu ponto de vista, que afetou dores que Eu sou talvez você não borderline. sabia. Isso. Eu nunca deveria ter entrado. Não é porque bom, né? Aquilo lá desperta gatilhos de que eu vivi na infância. Exato. E Principalmente quando aquela moça saiu e vocês compraram uma briga meio que do Justiça, eu não lembro o nome dela. Por Larissa. E aí, aquilo ali afetou dores suas que às vezes as pessoas não entendem, mas quando as pessoas falam, mas ela tá se passando, tu assim, tá, gente, ela vai se passar, porque quando a gente tá com as nossas emoções à flor da pele, a gente vai se passar mesmo, porque não é um ambiente igual a gente tá aqui na vida social, se você me irritar, eu levanto, vou embora e acabou, não te vejo mais. E assim, E depois, as pessoas, dentro de um reality? São causas que eu luto sempre. Quando a Duda Reis apanhou do Nego do Borel, aquela história toda, eu fui pra cima, arrumei advogado, ajudei a advogar por ela. E tanto que eu não ligo quando as pessoas param de me seguir. Esses dias eu vi que a Duda Reis parou de me seguir. Cara, eu dei minha cara a tapa no auge do pós-BBB. Comprei briga com ele, fui ameaçada, né? Ajudei a salvar ela. E a menina para de me seguir. Tipo, como se eu não precisasse mais de mim, entendeu? E o processo ainda tá rolando, inclusive. É algo que eu parece que sinto a sua dor como mulher. Não importa se eu nunca te vi na vida. Foi a dor que eu comprei de Larissa. Quando eu saí, a psicóloga falou pra mim, mas você advogou por alguém que nunca pediu sua defesa e tava aqui fora debochando da minha cara. Mas foi uma das coisas que eu acredito que foram te orientado, né? Do tipo, respira, porque normalmente a gente ajuda aquela pessoa que nos pede. Porque normalmente pessoas como você, que tem um sentimento é muito forte, você quer advogar por todo mundo. Até porque é a sua profissão, ok, eu não tô falando nesse sentido, mas no sentido de ir. Só que pensa assim, ó, e aí não só você, mas várias pessoas têm isso, que vai nos assistir. Nós, como sentimos dores do outro, é óbvio que tem um toque de empatia, mas a gente tem que lembrar que essa dor dói tanto porque dói na gente real, porque a dor é nossa, porque foi traumatizações e dores que você sentiu. Então, quando você vê uma outra pessoa passar por aquilo, não é que você está imaginando o que ela sente, é que você entende e acha que ela sente no mesmo tom que você sente. E você falou que você trouxe um diagnóstico de borderline, né? O borderline é a sensação como se fosse... Eu sinto 100%, você sente 200%. Sim. Então, imagina uma pessoa que sente 100%, que já na empatia dói, imagine em quem sente de 200%. Que dobra, né? Exato. Por isso que eu, desde criança, eu não sabia, né? Nem existia essa ainda. Não, o diagnóstico como hoje não tem. Aí eu falava, eu amo muito mais, eu odeio muito mais, eu falava pros meus amigos, eu sinto muito mais que outras pessoas, eu nem sabia. E é por conta disso. E quando eu puxo meu cabelo e falo, me tira, não aguento mais, eu não aguento mais, já tinha ido no médico, falado, eu não consigo fazer essa prova. Quando eu faço assim, que aqui fora tava virando um meme, eu estava me cortando ao vivo e pedindo socorro. E as pessoas rindo de mim. É porque as pessoas não compreendem, né? Quando eu saí e vi essa cena, eu falei na hora, Lucas, eu falei, isso não é brincadeira, eu tava me arranhando. Vocês estão zoando com isso. Enfim, reality show, né? Mas as pessoas, e eu acho que é um tom muito complexo, porque eu não sou do reality, eu comecei a literalmente assistir esse ano. Então, ano passado, que eu comentava sobre, eu ainda não assisti, até para que eu não tivesse viés sobre. Mas é dolorido de ver as emoções à flor da pele. E por isso que toda vez eu falo, gente, antes de entrar, essas pessoas se prepararam emocionalmente? E não porque vai ficar ótimo, porque não vai. Você não tem toda a preparação do mundo que vai te preparar para suas emoções estarem lá à flor da pele. Mas, quando você entra preparada emocionalmente, eu acho que pode ser menos pior. Porque como você foi e sentiu na pele, dá pra ver claramente que quando você faz aquilo, é claro que quando as pessoas olham e pensam, não, ela é uma atriz, ela é uma pessoa... Na hora fala, não, aquilo ali é só cena. Mas é porque as pessoas não conseguem identificar que a gente pode ser artístico sim, estratégico sim, trazer cenas de tipo, vou fazer isso, a cena, e num outro momento ser real. Então as pessoas não conseguem entender. Tanto que a gente estava falando que quando você contava as histórias, nos comentários as pessoas achavam que eram suas histórias. E eu pensava, gente, quando ela estava falando de verdade, ninguém acreditava, zoava. Aí agora que as histórias são claramente... Ou inventadas. Eu achava que eram inventadas, desculpa, mas eu achava que eram inventadas, não, né? Escritas. São inventadas, mas eu invento na hora, tá? Não escrevo, não. Então, porque eu você olho cria pra ali. roupa e começo a pensar e vou.
Perfeito, mas aí as pessoas não conseguem diferenciar. Infelizmente, nós seres humanos, a gente tem a visão de só conseguir entender aquilo que a gente já passou. A grande maioria das pessoas não passaram por um reality show. Então, quando elas julgam, quando elas sentem coisas assim, é com a sensação delas. E não qualquer sensação com alguém que está literalmente preso, porque vocês ficam presos dentro de um lugar, convivendo com um bando de gente que, para mim, em algum momento deve cansar, porque você está nas mesmas brigas, dos mesmos jeitos, tanto que se vocês pegarem... E não tem como sair de lá, Não né? tem como sair de lá. Não tem como fugir. E se você sair, quebra um contrato, perde tudo que você se propôs a fazer naquilo. E aí, por exemplo, a gente estava falando da Carol, que tá lá, né? Ela se entregou desde o início, do tipo, ela se entregou muito por aquilo, e aí a gente vê ela já cansando também. Tem alguns momentos que ela tá fazendo, porque ela quer, ela vai fazer o máximo dela, mas se você pegar uma cena e pegar a outra, você já viu que já foi, o repertório já cansou, eu já não sei do que te xingar mais, eu não tenho mais como te ofender. Então, a questão emocional que a gente vive fora, nos reality shows, realmente a gente dá para perceber. É lógico que num grau muito maior, do nada. Você não vai sair gritando com alguém só porque essa pessoa te tropeçou no meio da rua. Lá você gritaria, porque é um evento. Mas as emoções também estão muito além. Muito além. Muito além. Estão. E, Fernanda, assim, analisando a Saori, porque muita gente aqui, principalmente os participantes que estiveram lá dentro, quando a gente vem entrevistá-los aqui fora, eles falam muito o quê? Que a Saori passa para eles, não você, né? Que eles não têm essa análise toda que você tem, mas que passa uma imagem de que a Saori é capaz de tudo pelo que ela quer. Pelos traços dela, você vê isso nela ou não? Eu não acho que ela é capaz de tudo, porque quando a gente vira e fala assim, nossa, alguém é capaz de tudo, Sim. isso pode ser interpretado de uma maneira muito pesada, então não é isso. Mas sim, ela é uma pessoa extremamente competitiva e ela vai fazer tudo o que tiver possível dentro das mãos dela para isso. Tanto que ela traz algumas coisas no meio do jogo que não foi trazidas antes e que a gente olha e fala, gente, não faz nem sentido. Mas ela conta uma história que na cabeça dela vai fazer sentido, principalmente contra a Rai ali, a gente via muito disso, dela trazer umas histórias do tipo, gente, se esse beijo tivesse rolado, já teria sido mostrado, alguém já teria trazido. Mas ela não está interessada nisso, ela está interessada na reação da outra pessoa. E não só ela, a grande maioria ali está assim. Mas sim, ela é extremamente competitiva. Você acha que ela teria capaz... uma postura de, por exemplo, assim, isso aí ser tudo fake e só ser pelo jogo? Ou não? Não uma verdade absoluta, hipoteticamente. Tipo, tudo fake dela? Isso, da parte desse namoro com o Dudu, desse relacionamento. Eu não acho que se fosse aqui fora eles estariam se relacionando. Não acredito de maneira nenhuma. E não é porque o Dudu não é um homem interessante, porque eu acho que ele é inteligente, é uma pessoa que tem coisas que acho que uma mulher poderia se agradar. Não é nesse sentido, não. É no sentido de, vamos supor que eles estão numa festa. Será que o relacionamento seria genuíno a partir dali? Acho um pouco difícil. Acho que é muito mais pelo jogo. Mais pelo sentido de, é muito legal você ter alguém com quem você confia dentro daquele jogo. E ter um casal, querendo ou não, é uma maneira que você pode confiar naquele cara. Ele não vai te votar. Então tem muito mais coisa. E eu acho que ela tem uma visão de jogo que ele tá bem dentro do jogo também. Entendi. E agora, aproveitando que a Gia trouxe a Ioná, né, na nossa conversa, que permeou assim, conversa boa é assim, a resenha é boa, a gente vai para outros cantos, de repente a gente volta e puxa de volta. A gente trouxe a Ioná, né, e temos um vídeo da Ioná onde ela sofre pelo controle de comida. E muita gente diz que a Ioná era muito atriz, uma intérprete, mas lógico que a Fernanda Simões vai poder analisar o que foi verdade, o que foi mais interpretação, o que foi genuíno ou não por parte da Ioná. Mas a Gabi vai colocar o vídeo 3, Gabi, pra gente analisar juntos aqui e saber da Fernanda o que passou pela cabeça da Ioná nesse momento. Quando eu subi da baia, morta de cansada, me impediram de comer, me impediram de dormir. Nossa, tá um cheiro de... Aí eu não sei por que aqui existe umas pessoas que acham que são da mesma idade, do mesmo naipe, em que elas ficam atacando e não sabem que estão machucando alguém. Você tá entendendo? Porque não teve um dia que eu tive vaidade comigo mesmo, de fazer uma unha, de me cuidar, de ir para uma academia, de dormir direito. Isso já faz um mês que eu estou aqui e toda vez que eu entro no quarto para descansar, eu só ouço piada que querem me jogar no lixo, que eu sou uma velha. Ontem, quando eu estava na roça, todo mundo, sem exceção, estava me jogando piada, brincando com minha cara, me provocando. Vieram aqui na sala, fizeram música para me sair e não tiveram respeito com o meu momento.
então, eu queria que você falasse, Fernanda, sobre o que você viu nessa imagem, porque muita gente dizia que a Ioná era uma atriz, ela trazia essa coisa do vitimismo para ela. Ali, realmente, ela sofre genuinamente ou ela percebe, assim como a Saori na questão do beijo, sabe que vai estar a Gabi Spani que a entrevistando com como é que é o nome daquilo? Eu não tenho ideia. Aquela colher ali, sei lá, vou falar que é uma colher ali, não é uma colher, eu esqueci o nome daquilo, mas de bater bolo ali. Aí ela tá entrevistando, ela sabe que as câmeras vão estar ali também. Então eu queria saber, na sua análise, Fernanda, o que tem de verdade, o que é genuíno por parte ali da Ioná, o que não é, o que na verdade traz uma coisa assim, eu sei que o VT vai estar aqui, então vamos fazer uma coisa mais interpretativa. O que você viu dessa cena da Ioná? No começo, quando ela fala da comida, ela traz aspectos daquilo ser exagero. Literalmente, ali na hora que ela fala de ai, não me deixam comer e tal. Só que aí, eu acho que ela vai pegando emoções reais. Então, por exemplo, na hora que ela fala do me chamam de velha, eu não tenho um pingo de vaidade comigo, ali ela demonstra literalmente tristeza genuína. Até o olhar dela, se você perceber, lembra que eu falei que é microexpressões? O olhar dela tem microexpressão de tristeza. Então, ali tem algumas coisas genuínas de dor, mas quando ela vira e fala assim, eu não consigo dormir direito, ela engole. Lembra que eu já ensinei? Do engolir do Dudu, né? Isso, então já não é, ali já não é real. Então tem uma mescla. Tem algumas coisas que eu acho que ela trouxe dores reais. Até o finalzinho, na hora do final, dá para perceber claramente as sobrancelhas dela trazendo esse cair para cá, que não é de tristeza, é de raiva. Então, tem mistos de emoções dentro daquela fala que traz atuação, sim, traz ali uma estratégia do tipo, não me deixam comer. Tinha um pouquinho disso, não tinha? Claro, mas eu acho que todo mundo que tá no reality show tem exagero, gente. Eu preciso, eu tô com uma câmera na minha frente. Mas a dor que ela traz é genuína. É por causa da comida? Não é por causa da comida em si. Mas ela traz dores genuínas. Quando ela traz questões dela, do tipo, eles estão me julgando, o tempo todo eles falam mal de mim, eu escuto eles fazerem piadinhas minhas. Sabe, essas dores são genuínas, porque todas as vezes que ela fala, se vocês perceberem, tem microexpressões da boquinha dela fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é boquinha de tristeza. Agora, quando ela faz sabe trazer a sobrancelha fechadinha aqui? Aquilo não é tristeza, aquilo é raiva, é ódio. É aquele momento de tipo, fazem isso comigo. Só que eu tô com uma câmera com a Paula Bracho me entrevistando. Exatamente. Eu vou aqui. É outro cenário. Só que uma coisa não é isso. Uma coisa não faz com que a outra deixe de existir, gente. Eu falei que as coisas não são exclusivas, né? É isso ou aquilo. Mas tem misto, sim. Tem momento que tem um exagero, mas tem dores genuínas ali. Eu tô me aproveitando aqui da Fernanda, porque eu tô adorando esse papo de análise comportamental, de expressões faciais, de traços. Queria que você aproveitasse, Fê, e fizesse também da Ioná. Assim como você fez da Saori, fazer dos traços da Ioná. O que a gente vê ali? Gente, a Ioná, e foi uma das coisas que eu achei mais sensacional quando ela e o Edu se encontraram. Porque assim, ó, o Edu, lembra que eu falei que é o oral? O Dudu. É oral com psico, que tem a ver com essa influência, com esse saber falar, com ver o todo e tal. A Ioná, ela também tem o ver o todo e tem o se adaptar também, que é igual ao dele. A diferença é que ela é executora. Ele não. Ele não é uma pessoa que vai lá e vai fazer o que ele teor. Lembra que eu falei assim, você é mais do mundo imaginário, mas você consegue colocar pra fora aquilo que você tá imaginando? Sim. O Dudu, ele consegue falar o que ele tá imaginando, mas ele não consegue agir. Porque ele tem dores dentro dele que dói se ele fazer e as pessoas chamarem meio que a atenção dele, que pra ele aquilo vai ser muito dolorido. Ioná, não. O filtro, eu costumo brincar que o filtro de pessoas com o traço dela, que é psico e masoca, é perigoso, porque a conversa daqui até a boca não tem filtro. Então, a conversa daqui até o corpo, às vezes ela pensa, ela já tá fazendo. Alguém dá uma ideia boa, ela fala, você duvida? Faça agora. Sabe a pessoa do duvido? Ela é essa pessoa, ela tem um traço que ela executa. Quando os dois se encontraram, eu acho que foi um match perfeito, que é a pessoa que tem até boas ideias. A ideia com a corajosa. Isso, com a corajosa, porque ele não tem o ímpeto de fazer. Ele não consegue, para ele seria muito difícil. Ele pode, mas emocionalmente seria muito difícil. Para Ioná, não tem nada de difícil. É para fazer? Eu faço. Então isso é muito legal.
Oi? Ela não tá nem aí pra Não nada. tá nem. Até porque, quando uma pessoa psicocomasoca vai ganhando idade, experiência, as suas. Sabe? Nossa, o que será que vão falar de mim? Não sei o quê. Num sentido, se ela tem um porquê exato de estar fazendo aquilo, deixa doer. Ela sabe lidar com a própria dor. Não é que não doa, porque ela é forte emocionalmente. Dói pra ela, sim. Mas ela sabe lidar. Tem coisa muito mais importante pra ela. E de acordo com os meus traços, eu sou mais Dudu ou sou mais Ioná? Você é mais Dudu. Sou mais Dudu. Olha lá, vai, Gisele. A Gisele é mais Ioná. E olha lá, pronto. Por isso que eu Olha lá. gosto tanto. Por isso que a gente tá bem, ó. Por isso que a gente tá bem. E por isso que eu gostei tanto da Ioná na Fazenda. Porque eu sabia, tipo assim, ela é real, né? É porque você é muito Ela é de executora. verdade. Você pensa, você faz. Quando Luigi pensa, ele pensa, repensa, pensa mais um pouquinho Isso. pra ver se acho que é melhor não. E a maioria das vezes, tipo, ele poderia já ter feito, quantas vezes até a palavra procrastinador que vocês usam bastante e tal, muitas pessoas procrastinadoras têm muito medo. Então, muitas coisas, nossa, eu tenho um projeto maravilhoso, mas eu tenho medo de executar. A ideia é boa e tal, mas será que eu faço? Você não. Você pensa, e se eu correr na rua pelada colocando uma roupa? Você vai lá e faz. Que é o que ela tem feito, Ela tem feito sucesso, Isso, e foi inclusive. o que eu falei pra você quando eu cheguei. Então, os nossos traços comportamentais, elas são feitas o dia todo, o tempo inteiro dentro dos nossos trabalhos. Vocês que são pessoas mais ativas nas redes sociais, a gente consegue acompanhar um pouco mais e ver. Por isso que eu falo de reality show, porque aí as pessoas conseguem entender o meu trabalho. Porque se eu chegar pra você e falar, eu faço análise corporal, você sabe o que eu faço? Não, Mas não faz sentido você nenhum. podia fazer curso para advogados, faz júri, porque eu lia livros, essas coisas, para tentar ver para onde está indo o jurado, para qual a tendência dele. Eu faço com gestão, com advogados, como não é a minha área, eu acho que eu não tenho nem amigos advogados ainda Aqui para no Barra pensar Funda tá nisso. cheio. Mas como eu sou da área de gestão, eu sou líder há mais de 15 anos, eu faço esse curso de como lidar com os seus funcionários, o que está acontecendo com a sua equipe, qual que é a melhor maneira de fazer eles irem bem dessa forma, com esse curso. Mas agora que você me deu essa ideia dos advogados, tenho mais Sabe o uma que seria área. legal a Fernanda fazer? Por exemplo, assim, quando a pessoa tá dando os julgamentos, quando tá dando testemunho, depoimento, pra ver se tá mentindo, se não tá, ela ia... Sabia Nossa, que existe um trabalho disso? Existem profissionais, agora eu vou esquecer o nome, mas existem, porque um dos cursos que eu fiz é o primeiro nível desse que as pessoas são contratadas pela Polícia Federal e é muito mais externo, né? Muito mais, essas coisas passam por esse segundo, que é você ter ali a formação para poder fazer esse tipo de julgamento. Quando você pega um criminoso... E tal. Só que aí o polígrafo, ele é uma máquina, né? E aí existem pessoas, mandam para eles e eles falam. É bem legal isso. É um Igual curso aquele bem quadro bacana. do Faro. Tinha o polígrafo lá. O Cauê, por exemplo, respondeu mentira lá, ele falou que tava falando a verdade. Isso. Eu falei a verdade e ele falou que eu tava falando mentira. É porque sabe o que acontece com o polígrafo? Eu não sei, o Não é polígrafo... polígrafo, é um trem lá que eles colocavam na Então, gente. tem o... Coração Mas era de acelerado. batimento cardíaco? É. Então, o do batimento cardíaco, e aí eu gosto muito de explicar isso, porque eu acho sensacional. Vocês já escutaram a frase do sentimento de luta ou fuga, que é o instinto de luta ou fuga do ser humano? Uhum. O nosso cérebro, ele só pensa assim, se tô estressada, ou eu preciso correr, ou eu preciso bater em alguém. É isso que o nosso cérebro pensa. Quando você tá em um polígrafo, o seu cérebro te mostra que você tá em risco. Porque naquele momento você entra em estresse. Porque você fala, meu Deus, eu tô sendo julgada. Quando você tá sendo julgada, você tá em estresse. Se você tá em estresse, você tá em luta ou fuga. O polígrafo tem erros por causa disso. Porque o seu sistema nervoso foi para a luta ou fuga, não quer dizer que você está mentindo, quer dizer que você está nervosa com o que está acontecendo. Aí o seu batimento cardíaco aumenta, o seu sangue, de uma maneira geral, que fica no corpo inteiro normalmente, vai para as extremidades do corpo. Para quê? Para você correr, para você dar soco nos outros. Então, o polígrafo tem essa dificuldade. Por isso que agora existe, eu não vou lembrar agora, pessoal, depois, se vocês quiserem, eu volto no vídeo, coloco lá o nome, mas tem sim uma pessoa que hoje faz esse tipo de trabalho como polígrafo, de acompanhar assim, a pessoa está falando e ele está acompanhando, olha, isso aqui agora aconteceu. Mas é uma formação e é uma formação estrangeira, não temos dentro do país. Eu sou um pouco assim, com uma coisa bizarra. Medir a pressão.
Você fica nervoso. Fico. Aí toda vez sua pressão aumenta. Exato. Aí você tá entendendo que o polígrafo vai falar que você tá mentindo? Exatamente. É nisso que eu tô te falando. Dá não sempre é errado. real. Aí eu falei, mas gente, é porque eu não, sei lá, eu sinto alguma coisa, não sei. Aí aumenta. Aí eu falo, mas não sei. É porque você fala assim, não posso ficar estressado. Exato. A minha Eu acho que é pressão isso. não pode aumentar, não pode aumentar. O que você manda pro seu cérebro? Momento de perigo, eu tenho que ficar alerta. Ou seja, Toda aumenta. vez que você cai em alerta, aumenta a sua pressão. Por isso que quando um bolígrafo é colocado em alguém, é muito normal dar errado. Porque se eu virar pra você e falar, deixa eu ver se você tá mentindo. Cara, é óbvio que você vai ficar nervoso, porque você tá Exato. sendo testado. Você acha que fez vídeo analisando o Cauê. Eu mandei pra ele. Agora que você tá falando disso, dessas palavras difíceis, Aham. eu mandei pra ele esse vídeo. Aham, eu fiz No na ano época. passado. Aham, eu fiz na época do Cauê. Eu acho que foram na época do anunciadas Cauê. as coisas, quando anunciou os nomes. Isso, eu sempre tento fazer, é porque desse ano não deu muito certo, graças a Deus, porque eu tava trabalhando muito. Ah, que Mas, bom. graças a Deus foi por um motivo bom. Mas eu sempre tento fazer antes das pessoas já estarem lá dentro. Porque se eu falar depois, você entende que vai ter um viés que eu tô vendo e tal, aí depois eu pego e falo, tá vendo que eu tinha falado? Aqui, ó, aconteceu isso. Então eu gosto de fazer antes. No de vocês eu consegui fazer antes. E vocês foram pro paiol. Então no paiol eu fiz de vocês no paiol. E lá eu trazia a tendência de você se jogar, de você ser uma pessoa que não gosta de perder. Do Cauê tem uma dificuldade muito maior, porque ele tem uma dor do abandono muito alta. Então ele é uma pessoa... E desculpa estar falando dessa Não, forma, pode falar. mas nesse sentido de ele tem essa dor do abandono muito alta, ele quer agradar o tempo todo. Então, muitas vezes, ele não vai fazer o que está na cabeça dele que ele acha que é certo. Ele vai fazer meio que o que você espera, para que ele não te perca, Ele sabe sofreu isso? dentro do paiol de um jeito que vocês não podem imaginar. Porque o paiol todo se voltou contra ele. Sim. Ele ficava... Ele sabia que ele ia subir por causa disso, mas ele pensava, cara, por que essas pessoas não gostam de mim? Ele odeia não falou ser que amado. sentia vontade de chorar. Isso. Ele odeia não acredita? ser amado. E eu acho que eu tive a chance de ver o Cauê, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu tive a chance e eu falei sobre isso. Por quê? Porque normalmente pessoas que têm a dor dural, que é a Maria, por exemplo, que acabou de sair também, são pessoas que normalmente até têm força o suficiente para ser alguém de destaque, coisa assim, mas eu prefiro não me entrar em debate, porque eu não quero que as pessoas me odeiem, eu não quero ser vista mal, eu não quero que as pessoas... Sabe? Essas questões. Então, o Cauê é assim, a Maria Você acha que a é Maria assim. teve esse comportamento lá dentro porque ela teve esse medo de ser odiada Com aqui fora? toda certeza. O E medo não do só aqui cancelamento, fora, vai. mas lá dentro também. Por isso que em vários momentos você via ela e ela eu acabei de encontrar com ela até, porque eu estava subindo, ela estava descendo e na hora eu não tive chance de falar muito com ela. Mas ela tem uma rigidez alta, ou seja, é alguém que vai, que pode fazer, que é competitiva também, só que a oralidade dela também é muito alta. Então, entre eu ganhar ou eu perder pessoas, eu prefiro não perder pessoas, porque essa dor é muito maior em mim. E é o que acontece com o Cauê. Agora, Gisele, eu tenho um recadinho pra dar que você não vai conseguir hoje. Então, eu vou dar esse recado. Na volta, a gente vai analisar outros vídeos, outros momentos muito importantes que foi da Gabi Spanik com a Tamires. A Fernanda prometeu que vai analisar os dois comportamentos da Gabi Spanik e da Tamires. Também do Alas, quando pediu o selinho pra Duda. Duda queria ou não queria, depois usou isso. O Alas, o que ele queria ali? Analisando o comportamento dessas pessoas, mas agora não analiso o comportamento. Eu quero dar um recado para a sua saúde, porque sim, o magnésio está aqui no Link VIP para melhorar o seu sistema cognitivo, as suas articulações, seu sistema digestivo, dar um up de energia, porque se você está se sentindo cansado, tá dormindo, mas mesmo assim tá cansado, não tá tendo vontade de fazer nada, pode ser ausência de magnésio. E aí o magnésio da Joy pode te ajudar, mas eu não tenho todos os benefícios nessa mente brilhante, não. Quem pode te ajudar é o Vanderlei da Joy para dar esse recado muito importante para vocês. Põe na tela. Opa, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho. E o detalhe, para a gente falar de saúde, que é importante, é um recado que a gente traz, mas é mais do que isso, é uma dica de saúde e bem-estar. Nós falamos aqui do magnésio, magnésio na forma quelada, com mais de 300 reações bioquímicas. E hoje é muito comum as pessoas já terem essas informações, esse conhecimento de que precisa suplementar com magnésio. Agora, qual magnésio? Tem vários tipos de magnésio. Você também não vai ficar tomando o magnésio para memória, o magnésio para o corpo, para te dar energia, nada disso. Aqui nós temos uma fórmula que é a quelada, com mais de 300 reações. Então, vou começar. Luiz, começou a tomar o magnésio, você vai dormir bem.
Aquela pessoa que tem dificuldade em dormir, insônia, ou tem um sono leve, ou então a pessoa dorme, mas chega no horário de trabalhar, a vontade é desligar o despertador e continuar na cama, né? O magnésio te dá energia, te dá um sono revigorante. Outra coisa, ele é interessante para a saúde cognitiva, a saúde mental. Quanta gente brigando no trânsito, brigando no trabalho, brigando ali na fazenda e tal. As pessoas estão, aos poucos, perdendo o controle. Isso precisa de nutrientes no cérebro, neurônios. E além disso, esse é o magnésio que vai te ajudar em prevenção a afastar demências, Alzheimer, o Parkinson. Vou fazer o seguinte, quem está acompanhando agora, eu sei que você está aí, né? Já está contando os minutos para receber a promoção. Você vai ligar no 0800 591 4564. Esse telefone está aparecendo aqui, de qualquer lugar do Brasil, se você é inscrito, se não é, já se inscreve agora no canal. Você vai receber no seu endereço, qualquer lugar do Brasil, não paga taxa. Não paga. Tô sem dinheiro, sem cartão, eu mando para você, daqui a 45 dias você começa a pagar. Feito? Então vai ligar e ganha o seca-barriga. 0800 591 4564, Luigi. Tá aí, garanta agora o seu magnésio da Joy. Diz que lá 0800 591 4564. Vanderilha já deu o recado. E de quebra você ainda leva o óleo de cártamo, o óleo seca-barriga. Diz que lá 0800 591 4564. Normalmente a Gisele que dá esse recado, mas hoje ela tá meio sem voz, então dei essa ajudinha pra Gisele, que sempre quer melhorar a saúde de vocês. Olá, Bracho. Dona Fernanda, eu quero ver esse vídeo, porque assim, foi um vídeo, todo mundo falou, mas foi uma performance, ou não. E a Fernanda tá aqui, vai me tirar várias curiosidades, porque cada um analisou de uma forma, só que todo mundo é leigo. Ela não, ela é profissional nisso. Então, Gabi, peço pra você colocar esse vídeo da Gabi Spanik e da Tamires, o vídeo que causou a expulsão de Gabi Spanik, e analisar, a Gabi interpretou ou não? A Tamires se aproveitou do momento ou não? Põe na tela. Escúpeme. Quiero que me escupa. Por favor, defiéndase. 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 Deme una cachetada. Escúpame. Por favor. Fernanda Simões, temos Essa algumas Tamires nuances é uma ali. falsa. Eu sinto nuances, mas não sei dizer isso profissionalmente. Então deixo a palavra com você. Gente, é extraordinário quando a gente vê. Eu vou começar pela Tamires, porque é o que a gente tava rindo aqui. Olha esse forçado, cai uma lágrima, por favor, por favor. E não é assim, né, gente? A gente tem claro ali que para ela, ela sabia o que ia acontecer, ela não sabia o que ia acontecer, mas ela sabia que não podia se mover a partir dali. E aí depois, eu comentei com uma pessoa e depois essa pessoa me mostrou um vídeo, porque ela tava de clarinho e não sei o que para fazer a vítima e tal. Então, depois me mostraram que quem orientou foi a própria Paola ali, a Gabi, que orientou. Mas tem uma parte da Gabi que é muito legal. Sabe quando ela olha pra Carol e fala, cala-te, não sei o quê? Vocês percebem que ali tem verdade? Uhum. Ali tem verdade. Não foi ela dentro do programa. A Gabi segurou o programa inteiro, porque o Brasil ama ela. Sim. Ela tinha momentos ali, queria socar as pessoas. Porque não ela podia. é muito intensa. Ela tem... Eu fiz uma análise dela e foi muito legal, porque ela tem 2 níveis muito grandes, que é essa intensidade e, ao mesmo tempo, uma doçura também muito grande, porque ela tem ali um acolher, uma empatia, que faz parte dela também, que tem a ver com o da Ioná, que eu tinha falado antes também. Então tem a ver com isso. Só que aí, a parte mais divertida é que quando ela brigava, ela estava falando real. Não era encenação, ela tava realmente, tipo, brava porque aquelas pessoas não estavam deixando ela fazer a cena que ela queria. Então, cala tua boca, eu tô aqui fazendo uma cena. E aí, ela fazia aqui o encontro da sobrancelha, que eu já ensinei pra vocês, dá pra perceber. Ela ficava brava, que isso aqui tremia quando ela falava pra calar. Então, ali tem muita realidade. Em todo o resto, aquilo que eu já expliquei pra vocês, da linguinha, do engolir, todo o discurso, volta o discurso e vê quantas vezes ela fez a linguinha. Eu contei 5. Eu não sei quantas foram, porque eu desisti depois. Falei, não, já tá demais. Ela faz a linguinha, ela engole várias vezes. Então aquilo ali era um texto ensaiado na cabeça dela com toda certeza. Como que ela escolheu a Tamires para ser o contraponto dela? Eu imagino que foi pelo acaso. Aconteceu naquela semana, ela utilizou daquela semana como visão.
Mas, com certeza, aquilo foi encenação, foi pensado do início ao fim, tanto que a Tamires não consegue ter uma reação genuína. Ela chega a se segurar aqui, assim, ó, do tipo, não posso ter nenhuma reação, porque ela tá falando que eu sou vítima. E se ela não tivesse contado? Se ela tivesse chamado a Tamires, feito a mesma cena, mas não brifado ela antes, não falado assim, aqui, coloca uma roupinha, porque eu vou fazer uma coisa no apontamento. Se ela não tivesse feito isso, qual que seria a reação da Tamires? Eu pagava para voltar no tempo e ver. Com certeza ela teria sido explosiva, porque a Tamires não é um doce de candura e nem nada disso. Ela é uma mulher bem forte e tem posicionamento. Sim, mas entende que isso é um jogo? Que quando eu decido que, não, eu vou cutucar e eu vou ficar quieta. Vale tudo. Isso, então ela tem disso. Então eu queria, nossa, eu dava muito pra voltar, tipo, muitos dinheiros que eu não tenho, obviamente, pra voltar a cena e falar assim, não conta pra ela, só faz, porque eu tenho certeza que essa cena seria completamente diferente. Ela tem uma tendência muito grande de explodir também. Então, a Tamires. Então, na hora que ela levasse um latapa, acho muito que ela teria uma reação muito diferente do que foi. Teria, vocês viram isso aqui? Expulsa ela! Não acho que ela bateria na Gabi, né? Que ela não é doida. A gente pode colocar mais Eu um, acho que acabou. não temos tempo, acabou. viu, dona Gisele? Porque a nossa coordenadora, a nossa diretora já tá na minha orelha aqui, ó, falando encerra, pelo amor de Deus, não temos mais tempo. Mas, Fernanda, eu queria te agradecer demais. Eu adorei demais esse programa. Bom. E eu quero já que você prometa que vai voltar aqui no Link VIP pra falar com a gente. É só me chamar. Eu normalmente eu não moro aqui, né? Eu venho à viagem, eu moro em Curitiba. Mas falou que é pra vir pra cá, me chama que eu venho, vai ser um prazer. Adoro estar em São Paulo, adoro estar aqui com vocês. Tava nervosa, mas que bom que vocês gostaram. Posso deixar minhas redes sociais? Lógico, eu ia falar isso em seguida. Por favor, vai lá, me segue. Eu falo muito sobre comportamento humano, falo um pouquinho de reality, tem sempre alguma coisa, mas a gente fala muito mais sobre como você se entender o outro, entender o que está acontecendo, para viver a sua melhor versão. Então, Fernanda Simões. Então, me convida que eu volto. É isso, então. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Gisele Bicalho, que hoje só veio pela parceria aqui. Fez maior esforço para estar aqui, então agradeço demais. Agradeço a você que está nos assistindo. Deixe o seu like, se inscreva aqui no Link VIP, que está viralizando cada vez mais. Então, um beijo para vocês. Aproveitem o final de semana, curtam a sexta-feira. Fiquem com Deus aqui na Geralzona. Adeus para vocês e, ó, segunda que vem estamos de volta, tá bom? Um beijo e tchau!